Olá, tudo bem? Hoje o nosso programa vai ser com a arquiteta Camila Fleck, que está aqui para nos dar dicas de como repaginar a casa para entrar no clima do inverno e também vai contar um pouquinho desse novo olhar com um pós-pandemia. Camila, obrigada por você ter aceito o nosso convite e queria que você contasse para a gente um pouquinho como é que foi assim, o impacto da pandemia que pegou nos pegou de surpresa e também como é que está esse novo normal, né? Temos o modelo híbrido agora de trabalho, mas muitos continuam ainda no home office. Tem os filhos que quando ficam com Covid vão fazer o homeschooling em casa porque precisam ficar isolados ainda. Como é que isso, assim, para vocês, né, no seu segmento, como é que foi esse impacto? Bom, primeiramente quero agradecer o convite e falar um pouquinho então sobre essa questão da pandemia, né? Primeiro, quando aconteceu assim, a pandemia, claro que foi um susto para todos, a gente não sabia como iria ficar o mercado, como é que os clientes iriam agir, mas depois de passado mais ou menos um mês, acho que as pessoas ficaram muito em casa e começaram a perceber talvez alguns defeitos ou que a sua casa não estava tão bacana quanto deveria estar, e também elas deixaram de viajar, deixaram de ter outros gastos e começou realmente um investimento muito forte no interior da sua casa. Assim, começou devagar, mas realmente a gente teve um boom no mercado de interiores de reforma, inclusive das pessoas morando dentro. Então, às vezes, o cliente solicitava, às vezes, uma reforma apenas de um banheiro, que ele estava há anos sem reformar. Algo muito pontual. Algo muito pontual. E claro, né, que o que aconteceu muito grande foi a questão dos home offices, né? A questão de adaptação de ambientes que antes não tinham nada, que o cliente tinha deixado vazio e o home office chegou muito forte. Inclusive, falando um pouquinho do pós, né? Agora eu vejo que muitos clientes pedem um dormitório do casal, o dormitório do filho e um home office. Tinha esse pedido antes, mas eu vejo que agora é realmente uma prioridade por causa do modelo híbrido. E o que acontece também, antes era assim, só o marido, de repente, queria um home office só para o marido. Hoje eu vejo que é o marido e a esposa. E até, de repente, até filho por conta das os filhos, exatamente. E eu vejo que às vezes são os dois em mais de um home office. Entendi. Então, assim, às vezes tem um home office, às vezes eles pegam 2 ambientes, às vezes até um quarto de serviço, transformam o home office do marido e da mulher. Ou seja, ficam os dois como se fosse vamos dizer assim, um escritório, uma empresa. Um escritório. Vamos andando, porque hoje a gente está aqui num dos decorados, como eu disse, da Carvalho Hosking no Espaço Ilha Pura. Camila, são tantas as dúvidas que a gente quer tirar com você. E uma delas, você já colocou essa questão daquele susto do primeiro momento, que todos nós fomos pegos de surpresa. E conta pra gente, assim, houve um ambiente mais, assim, que recebeu mais pedidos, assim, destaque, estrela, nesse período, no período, você falou do home office, sim. Home office. Mas, de repente, uma varanda, uma cozinha. Eu acho que tiveram todos, mas assim, eu também não vou deixar de falar dos filhos. Né? Então, muito o dormitório do filho, o brincar do filho, porque como eles tiveram realmente esse momento de pandemia, muitas mães me pediram a questão de uma escrivaninha, com a questão da questão da televisão, da televisão eu digo assim, do online, né? Tá. Então, assim, as crianças antes estavam, sei lá, no meio da sala, a mãe abria uma mesa no meio da sala e elas começaram a ver a necessidade de realmente a criança teria uma, como é que se diz, ela renderia muito mais no seu próprio espaço. No ambiente mais... E isso, na verdade, íntimo, vamos dizer assim, mais reservado, talvez a palavra, né? Exatamente, e até aprendendo mais. Então, isso começou na pandemia, mas eu estou vendo agora, pós-pandemia, essas crianças de 6, 7 anos, estou tendo pedido de dormitórios, de meninas ou de meninos, pedindo a questão da escrivaninha, muito forte, né? Com espaço para guardar, espaço de trabalhos manuais também. Olha que interessante. Então, assim, casas que tinham um espaço, assim, a menina já tinha uma escrivaninha no quarto, mas um espaço para trabalho manuais, cola, tesoura, né, de ter esse espaço, porque antes acho que ficava tudo assim muito espalhado na casa. Então, as pessoas estão setorizando isso. Sim, e incentivando também a prática, assim,
passar mais tempo em casa, mas com qualidade, sem achar que não está fazendo nada, ou de repente, como você falou, de criança, só está em joguinhos. Exatamente. E indo para trabalhos manuais também. Agora, fala uma outra coisa, por exemplo, a varanda também se destacou um pouquinho? Muito. Então, assim, o que também a gente viu com a pandemia, as pessoas também mudando de residências ou apartamentos. Então, a pessoa que tinha um apartamento de 2 dormitórios, daqui a pouco migrou para um apartamento com uma varanda, que antes não tinha. A pessoa que tinha um apartamento com uma varanda, migrou para um apartamento de 4 dormitórios. E as pessoas, daqui a pouco, de 3 dormitórios, migraram daqui a pouco para casas. Entendi. Né? Em função dessa questão da pandemia. Então, a varanda, sim, foi muito bem falado, Cris. Houve o pedido de aberturas de varandas, de integração de sala com varanda, em espaços que, inclusive, não poderiam ser feitos churrasqueiras. Então, a gente puxava um pontinho elétrico, ninguém tinha um fogareirozinho, alguma coisa, né? Fazendo elétrica. Adaptações para atender justamente, para ele ter a sensação de que ele continuava se divertindo. Exatamente. É isso? Para não ficar naquela coisa do isolamento. Exato, porque muitos apartamentos antigos a gente não tem a possibilidade de fazer uma exaustão, né? Sim. Então a gente trabalharia com alguma coisa mais elétrica mesmo, e que para quem nunca teve nada, ter algo elétrico para fazer um bife, já era assim, tudo. Já reunir, né, a família ali mesmo, aquela que já para poder vencer. E isso acabou ficando, não é isso? Ficou. Essa tendência ficou e os pedidos disso, na verdade, continuam, né? Na verdade, foi um pedido forte na pandemia e, na verdade, continuam até hoje. Que aí foi uma forma de, como você colocou, que tem apartamentos que são antigos, não estão preparados para receber, né, esse tipo de, vamos dizer assim, eletrodoméstico, instalação. Exato. E aí acabou, vocês, né, por isso eu digo, são fundamentais nessa, que é uma outra pergunta que eu tenho aqui de aproveitamento de espaço. E com isso vocês levaram uma certa modernidade para esses imóveis num momento tão delicado que todos nós estávamos passando. E aí, volto a dizer, tudo bem, muitos migraram, muitos, né, tinham condições naquele momento de fazer esse upgrade. Mas para quem não fez, você até deu exemplo que também você acabou adaptando. E assim, é fundamental esse cuidado, porque assim, às vezes eu não tenho noção, aí tem um espaço que eu acho que é de um jeito e não vai estar sendo aproveitado como deveria. E vocês têm um olhar tão diferente, né, um olhar que aproveita os detalhezinhos. Como é isso? Então, na verdade, falando nesse gancho, na questão de aproveitamento e daqui a pouco de baixo custo, que acho que de repente tu venha me questionar, uma sala, por exemplo. Então, assim, as pessoas começaram claro, a questão da televisão, a questão das televisões on demand, enfim, os filmes, né, acabaram ficando em alta. E as pessoas começaram a ver, eu falei, gente, é tão bacana chegar numa casa aconchegante, bem decorada. Então, assim, a gente teve também, sim, pedido, inclusive de clientes nossos que já tinham feito reforma e que não tinham feito a produção. O que a gente chama de produção? É um quadro, é uma almofada, é um objeto de decoração, é deixar um espaço organizado. Ou outros clientes que já tinham uma sala, já uma reforma anterior, simplesmente não tinham terminado. Então faltava assim, qual era o sofá que eu precisava, qual é o tapete que eu preciso. Então a gente teve também... Sim, isso é a produção que vocês chamam. Que é a produção. Fica aí, olha, outra dica da gente aproveitar tudo, puxar tudo de bom da Camila, assim, que a gente consegue fazer, por exemplo, uma pintura, daqui a pouco, uma textura, um quadro diferente, como a gente está vendo aqui, né? Tem um quadro diferente, uma almofada diferente. Isso é uma coisa que a gente faz razoavelmente rápido e de baixo custo, porque não precisa fazer, porque tudo que a gente tem que reformar, enfim, tirar piso, isso acaba levando os custos, né? Sim. Então, assim, tudo que a gente consegue, mas Camila, eu não gosto desse piso. Gente, vamos botar um tapete grande, pronto. Já mudou. Não precisa fazer a intervenção de se trocar um piso, como você falou, que vai, além do gasto ser maior, também tem a contratação de mão de obra, né? De repente a pessoa naquele momento não pode dispor de tempo também, não é só o financeiro, para ter alguém ali acompanhando, né? Mas esses pedidos eu recebi durante a pandemia. Então, o cliente está morando, a gente chega, né, a gente faz um projeto assim mais rápido, no caso, né? Tipo um layout, e resolve, vamos comprar um sofá na tal loja. Então, resolve. Ou seja, vocês têm uma versatilidade para, de acordo, se a pessoa tem tempo, por exemplo, aquele que está comprando um imóvel, que vai ficar pronto, vai levar um tempo,
aí vocês conseguem se programar. Sim. Mas tem aquele emergencial, Exato. que foi o que aconteceu na pandemia. Aconteceu na pandemia. E a parte de iluminação, também a pessoa também valorizou a questão da iluminação, porque às vezes a pessoa tinha só um ponto de iluminação no teto. Então ela começou a ver, não, eu posso criar cenários, eu posso, então a pessoa também começou a investir em iluminação, que até antes não investia. Né? Então isso é uma coisa assim bacana de pontuar. Tá, e aí os quartos ganharam destaque, né? A varanda, como você colocou, e a cozinha também, porque assim, as empregadas, as pessoas que tinham, né, enfim, tem empregada, elas também tiveram que ficar em suas casas isoladas. Sim. Então todo mundo teve que aprender um pouquinho a fazer alguma coisa na cozinha. Na verdade, né, a Cris mesmo está falando, praticamente todos os ambientes tiveram destaque, né? Porque a pessoa às vezes estava olhando, de repente eu tô olhando aquele banheiro, nossa, eu não aguento mais esse banheiro, eu quero trocar. Troca, porque de repente reformou a cozinha. Mas a cozinha, realmente, a Cris está falando super bem. Inclusive, até a gente fez agora há pouco uma cozinha de uma cliente. Talvez, sei lá, há 15 anos ela não mexia na cozinha, nunca tinha reformado e realmente nos chamou durante agora a pandemia. Mesmo ela morando no apartamento, a gente isolou e fez a cozinha dela. Claro que daí tem essa questão desses eletros agora, tipo air fryer e tal, enfim, esses eletros agora mais inteligentes. Sim. Que os clientes mesmo estão manuseando. E a gente tem, na verdade, agora os projetos, né? Tem que ter um espaço. Isso que eu ia perguntar, como é que faz? Deixa tudo em cima, esconde? Quais são as suas dicas sobre isso? Então, a gente deixa espaços, eu prefiro deixar alguns espaços mais escondidos, ou a gente cria nichos, como uma tomada atrás, e deixa ele no próprio espaço. Claro, tem cozinhas que permitem isso e tem cozinhas que não permitem. Tá, então dos dois modelos não ficariam ruins, essa combinação, porque assim, você fala assim, vamos esconder tudo. Não, também você acha que fica mais funcional, seria isso? É que depende do uso, né? Se a pessoa usa direto, de repente é melhor deixar ele num nicho, alguma coisa mais à vista. Mas se a pessoa usa de vez em quando, a gente tentar esconder, porque realmente é um aparelho grande, né? Ele acaba... Se sobressai mais, sobressai um pouco. Tá, né? E aí a cozinha também, quer dizer, todos os ambientes destacaram, e também a cozinha. A cozinha também. Agora eu vou te fazer uma outra pergunta, que eu queria entender assim. A contratação, para quebrar paradigmas, né? Porque todo mundo às vezes pensa, é caro contratar um profissional, né? Um arquiteto para nos dar essa orientação, né? Para apresentar um projeto. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque é um assunto que acho que interessa a todos e às vezes é aquilo, a gente não dispõe, acha que é caro, não consulta, não dispõe do valor que às vezes vai estar dentro do nosso orçamento, acho que tudo diante de um diálogo, e a gente acaba fazendo besteira, tendo dois trabalhos. Não, exatamente, é isso que eu ia te comentar, Cris. Então vamos lá, o cliente vai gastar na obra, ele vai comprar o piso, ele vai comprar o sofá, ele vai comprar a iluminação, tendo arquiteto ou não tendo arquiteto. Então assim, o custo de obra não vai mudar, né? Então assim, o valor do revestimento cerâmico, o valor do porcelanato, o valor de uma luminária, enfim, vai mudar pouco, né? Mas ele pode até pesquisar, mas não vai estar dentro daquele orçamento. Então ele vai gastar igual. Então assim, qual a diferença de contratar um profissional? É realmente tu já fazer certo, tu não se arrepender, porque assim, o que acontece de clientes de fazerem, daqui a pouco comprar um sofá. Um sofá, exemplo. Vamos lá, um sofá de 5 a 10 mil reais está custando um sofá. Então a pessoa pega e gasta o valor do sofá. Quando vê, é um elefante branco. Tu compra aqueles sofás extremamente profundos, num apartamento extremamente compacto. Então, claro, gente, cada profissional estuda e a gente tem que cuidar. Em apartamentos compactos, a gente tem que usar a proporção dos móveis. A gente não pode botar um sofá grande, vai parecer que o apartamento é menor ainda. Pois é, e outra coisa, eu vou chamar um pequeno intervalo, porque a gente viu como o papo a gente vai, é muita novidade, e eu queria falar justamente, voltar um pouquinho nesse assunto, até por falar do sofá, porque às vezes a pessoa, até quem está comprando imóvel na planta, que vai receber ainda o imóvel, compra o sofá, e às vezes o sofá não entra, nem entra. Fica aí que a gente já volta com mais dicas da Camila. Olá, e agora voltamos com a Camila em outro espaço, estamos numa suíte do casal. Mas antes, vamos voltar ao papo do sofá, porque às vezes a gente acaba comprando o sofá sem o imóvel ficar pronto, já querendo antecipar tudo, e às vezes o sofá não cabe na nova casa. E aí? Exatamente, aquele barato que sai caro. Daqui a pouco o cliente vê um sofá na promoção, nossa, mas o preço está muito bom, mas o preço está muito bom. O
que seja R$3.000, né, R$4.000, e daqui a pouco também aqueles R$3.000 não funciona, né? Então às vezes ele tem que tipo engolir um sofá que não cabe, que não fica bacana, também não vai ficar bacana no projeto. Então, claro, sempre na medida do possível é muito melhor ter um profissional que a gente consiga fazer um layout com medidas e o cliente comprar adequadamente. Que o cliente pode, inclusive, comprar sozinho, sem um arquiteto, mas com um projeto, com as medidas, ele consegue comprar, fazer uma compra bem feita. E aí não vai ter esse prejuízo de repente, porque quando não cabe, não sobe, tem que contratar uma empresa para poder subir por fora, Exato. Tem que acionar o condomínio, pedir autorização, tem todo um trâmite. Exato. E custo também, né, Camila, para isso. Sim, porque tem um preço do içamento. Exato. Tem o içamento, a empresa, então, na verdade, o sofá que custou 2, daqui a pouco saiu 3, e daqui a pouco para descer de novo já também não é a mesma coisa. E aí, antes, se tivesse tido a orientação, já compraria um que é 4 ou 5, bom, enfim. Exatamente. Isso é uma outra questão que a gente chama atenção, porque pode parecer besteira, mas não é. Acontece muito, não é? Acontece. e inclusive às vezes de cores, né? O cliente comprou e imaginou, às vezes pela internet. Também a gente tem, claro, né? Com a pandemia a gente teve o boom da internet. Então assim, a gente vê na internet muitos móveis que estão assim, nossa, que bacana. E a cliente comprou, gente, assim, a gaveta totalmente torta e se arrependeu. Até eu tinha feito um orçamento com o marceneiro, ela achou o valor alto, não vou comprar na internet. Ela falou que me arrependi. Pois é, então assim, é um olhar, essa parceria, essa troca, né, entre o cliente e o arquiteto é muito importante, porque ajuda a evitar esses, vamos dizer assim, uma dor de cabeça que às vezes desnecessária. Exatamente, eu vou comentar, inclusive, aqui eu tive um cliente que ele me contratou e ele queria tirar todos os revestimentos de todos os banheiros. Eu perguntei para ele quanto ele gostaria de gastar, ele me falou, eu falei, não, calma, a gente vai fazer um projeto bacana, que a gente vai aproveitar os revestimentos e tu não vai reparar, porque o cliente não consegue ter a visão do arquiteto, que a gente já vê em 3D, a gente já vê cores, a gente já vê texturas, então a gente consegue ver que aquele ambiente tem potencial. Às vezes um banheiro todo branquinho, o cliente, nossa, muito sem graça, eu vou trocar o revestimento. Calma, não troca o revestimento. Espera para ver para ver o projeto, que te faz uma marcenaria bacana. Às vezes eu prefiro que o cliente invista mais numa marcenaria, que te faça um painel, algum detalhe, algum ripado, do que trocar o piso inteiro e... Que vai ter um gasto, uma dor de cabeça também, com mão de obra, aquela coisa toda, e até tempo de obra também. Exato. E de repente, com esse outro olhar que você falou de uma marcenaria, vai causar o mesmo, até um impacto até de repente melhor. Um impacto muito maior. Né? Daqui a pouco a troca de piso não é tão visual quanto uma marcenaria. Então a gente consegue fazer esse jogo. E aí eu queria aproveitar para falar, por exemplo, existem alguns imóveis que tem a madeira, né? A tábua corrida. Exato. E às vezes eu já até escutei de alguns amigos falarem, mas eu não aguento mais essa tábua, não sei o quê. E não sei se é porque a gente está de fora, a gente admira e fala assim, meu Deus, mas é tão lindo, será que isso acontece também, assim, no teu dia a dia? Não, acontece muito dos clientes, ainda mais apartamentos antigos, né, aqui no Rio, que é tábua corrida ou mesmo taco, né, inclusive o taco voltou. Isso que eu ia perguntar. Então, assim, as pessoas olham aquela madeira, assim, não quero, porque realmente ela é muito escura, às vezes as pessoas antigamente escureciam. Então, o que eu faço? O que eu digo para o cliente? A gente consegue lixar. Sim. E quando a gente lixa, a gente chega no cerne da madeira, que é a cor clarinha. E a gente põe, na verdade, um sinteco mais fosco. A gente muda totalmente de cor. E, na verdade, fica um custo... Eu não digo que lixar é sem custo, né? Claro, tem um custo, sim, mas é muito mais em conta do que se a gente for tirar, botar um porcelanato. E, gente, o preço da madeira, se for comprar madeira hoje, a madeira tem extinção. Olha. Então, assim, quem tem madeira em casa, à medida do possível, tente aproveitar. E faz uma diferença Total, também, né? É um estilo também, não é? Exatamente. Fica bonito, não é cafona, né? Não, de forma nenhuma. Não, gente, a madeira sempre tá em alta. Aí eu queria te perguntar uma outra coisa. Esse ambiente que nós estamos aqui, ele tem vários ambientes, nenhum ambiente. E como é que, num espaço razoável. E para um leigo, eu não conseguiria ter essas ideias, talvez não conseguiria colocar em prática. Como é que, assim, aproveitar, fazer essa de forma harmônica? O cliente, por exemplo, assim, a gente está aqui num dormitório que tem a questão do home office junto.
Então, que foi o que a gente conversou no primeiro bloco. Então, assim, além das pessoas estarem pedindo home office separado, às vezes tem apartamentos que não tem como. Então o cliente pede assim, Camila, tenta conseguir para mim, assim, o que tu conseguir, eu abro mão de uma mesa lateral, mas ter um espaço para home office. Então, claro, né, na medida do possível a gente tenta colocar. E assim, o cliente sempre passa um programa de necessidades, né? Então, assim, Camila, eu quero uma cama de tal tamanho, eu quero um armário. Então, ele passa o programa e a gente adapta, né? Sim. E na maioria das vezes a gente consegue colocar tudo que o cliente quer. E até você falou uma coisa, a gente falou do sofá, mas também tem as camas, né? Porque às vezes ele quer aquela cama a maior e aí, de repente, não vai caber ou não vai ficar aquela coisa harmoniosa. Daí eu tento mostrar, né? Mostrar pro cliente, olha, a cama maior, cabe, mas ficou assim. Não. Você vai gostar desse jeito, né? Mas tem cliente, não. Realmente, pra mim, é mais importante ter a cama grande, aqui ficou um espaço menor, ok. Então a gente mostra isso no projeto. Que talvez ele sozinho ele não fosse ter essa percepção. E aí agora, Camila, estamos entrando no inverno, aliás, tem feito dias frios. Tá friozinho. É possível a gente deixar, né? Porque temos inverno, primavera, verão, no caso em questão, estamos na estação do inverno. Da gente dar aquele jeitinho, deixar a casa aconchegante sem pesar tanto no bolso? Eu acho que com certeza, né? Eu acho que, por exemplo, numa sala, muitos projetos que a gente faz, a gente tem colocado ou uma cestaria, ou, enfim, alguma coisa, né? Às vezes as pessoas até fazem em casa, às vezes com papelão, pintam, tem alguns trabalhos manuais que as pessoas fazem, com mantas, porque nesse friozinho à noite as pessoas adoram ter mantas, às vezes fica tudo bagunçado em casa, então assim, a gente botar uma cestaria, colocar mantas, a gente trocar por almofadas, acabou com mais fofinhas, inclusive trocar até as cores, porque uma coisa assim, prática de ter, é que são capas de almofada. Então eu gostava na minha casa, tipo, uma decoração mais de verão, então a gente tem tons mais vibrantes, os azuis, os rosas, e no inverno tons mais neutros, marrons, os verdes. Então, eu acho muito bacana a gente poder trocar assim, a decoração, botar uma manta. Então, e plantas também, né? Era isso que eu ia te perguntar. Como é que ficam as plantas? Isso super. Tem porque com a pandemia também foi uma outra coisa. Isso. Cresceu muito o número das pessoas de jardins verticais, das pessoas trazerem o verde para dentro de casa. Como é que fica isso? É harmonioso também? Não, é super harmonioso. E, claro, as plantas também entraram até como passatempo para as pessoas, como terapia, né? Porque as pessoas também, a questão do estresse, ficaram muito estressadas. Sim, é verdade. Então, assim, as plantas e cuidar de uma planta é uma maneira de tu te desconectar do mundo, então tu ficar ali cuidando da planta. E mesmo tu comprar a planta no mercado e trazer para casa, então é muito gostoso isso. E, gente, planta natural em casa, vindo dessa luz, assim, é perfeito. Claro, é só ver a questão de molhar, não molhar ela muito, né? Porque as pessoas afogam. Sim, a planta morre de muita água, não é de pouca água. Porque pouca água tu recupera, muita água não recupera. Acaba matando a plantinha. E existe, assim, dicas, a gente pode usar na sala, pode usar no quarto, é só ou na cozinha, tem plantas específicas ou ambientes, talvez, específicos. Perfeito. Assim, quarto eu não recomendo. Não recomendo plantas, mas normalmente varandas, claro, sala de estar, cozinha, essa parte de temperos, ou mesmo aquelas plantinhas pendentes, né, que a gente utiliza muito. Claro, a questão da cozinha é a questão da luz, porque muitos apartamentos têm pouca luz. Então nem sempre a planta natural acaba vingando em cozinha. Normalmente salas que tem essas varandas, criança não recomendo, né, que pode pegar, enfim, comer, mas eu acho que a sala de estar tendo gente, com verde, nossa, é transformador, é extremamente... E veio, assim, acho que ficou mais forte esse desejo, desculpa te interromper, ficou mais forte com a pandemia. Assim, eu acho que as pessoas colocaram mais em prática de ter uma plantinha em casa, logo assim, na sequência da pandemia, é isso? Não, com certeza. E, na verdade, falando esse gancho, Cris, até eu queria falar sobre a questão... das pessoas se conectarem com si. Então as pessoas assim também estavam pedindo espaços, tipo espaço zen, ou assim, ou banheiros de imersão, a gente transformar daqui a pouco o nosso banheiro num spa, então isso tu não precisa de muito dinheiro. Sim. Tu compra uma vela, tu baixa um pouco a luz, liga uma música. Muito interessante. Um sal de banho, daqui a pouco tu coloca um sal de banho, e daí põe teus pés, então dá uma Ou seja, dá o clima,
torna o clima para ter essa desconectar mesmo. E são pequenos detalhes, a gente não precisa gastar muito do teu próprio banheiro. E plantinha, banheiro, eu tô vendo muita a gente colocando plantinha para as pessoas se conectarem mais. Tá, e por exemplo, quem está nos assistindo, tá, acho que todo mundo, né, já queria mudar, e com a pandemia, sempre mudar o ambiente, mudar um cantinho, enfim. Existe assim, o que você recomenda assim, dá prioridade, faz tudo de uma vez? O que seria essa dica para não se atropelar, não estourar o orçamento? E porque é aquilo, né? Acho que a arquitetura tem muito isso de curar, né? Assim, a casa. A gente se sentir bem na nossa própria casa. E antes a gente entrava e saía, fazia a casa até de dormitório. Exatamente. E com esse novo normal, né, da pandemia para cá, tudo mudou. Qual seria a sua dica em relação a isso? Olha, escolhe primeiro um ambiente que está incomodando mais, ou deixa para fazer. Conta isso pra gente, assim, a sua orientação em relação a isso. Eu acho que a gente tem que começar pelos ambientes realmente que estão incomodando mais, e principalmente aqueles que talvez venham a sofrer obra, né? Então, primeiro faz essa parte de obra, tipo um banheiro. Faz o banheiro, isola o banheiro. Se tu tá morando, realmente, se puder fazer em etapas, é melhor. Tá. Porque senão tu realmente tem que sair do apartamento. Então, assim, faz a parte de obra, né? E depois a parte mais decorativa fica por último. Tá. Fica muito por último. A pessoa pode terminar a sala e depois comprar os móveis soltos, né? De repente se virar com o móvel que já tinha para não ter tanto custo. Né? Então, vai fazendo essa adaptação. Vai fazendo essa adaptação. E a última parte é a parte realmente decorativa. Então, realmente, isso deixa para o final. A pessoa compra os móveis macro, né? Que a gente fala sofá, mesa, cadeira. E depois vem com a parte, né? Dos adornos. De quadro, de plantas, que é uma parte super gostosa. As pessoas adoram. Tá, e aí a gente tá chegando ao finalzinho, a gente tá querendo pegar tudo daqui. Nessa fase, então, que foi pra parte já dos adornos e tal, tudo também tem a orientação de vocês, que vai estar nos acompanhando desde o projeto do direito. Faz parte do projeto, é isso? Do que ele contratou? Não, na verdade, essa parte de produção é a parte. Inclusive, eu tenho parceiros que são designers de interiores que só fazem isso. Então, tem muitos profissionais hoje que só fazem isso. E algumas lojas parceiras também fazem esse serviço. Tá. Então, tem cliente que às vezes, não, Camila, eu quero o teu olhar, eu quero que tu escolha. Né? Então, a gente tem lá, a gente faz um orçamento para isso. E tem clientes que daqui a pouco eles mesmos fazem e daqui a pouco pedem, ó, Camila, vem aqui, eu quero teu toque final. Também acontece que a gente pode levar almofadas, a gente leva alguns objetos consignados, que a gente tem lojas parceiras, então o cliente não precisa se preocupar com nada. A gente leva, deixa na casa do cliente e o cliente compra realmente aquilo que ele gostar. Ele não é obrigado a ficar com o que ele Mas ele tem aquela experiência de ver como vai ficar no ambiente. Isso também faz toda a diferença. Não, né? Faz toda a diferença. A gente deixa o espaço assim produzido para fotografia. Claro que depois o cliente adapta a sua realidade. Não, tem espaços, gente, que eu fiz há 3 anos e a cliente deixa impecável, exatamente como a gente deixou na produção. Que bacana! E tem outros clientes que não, que tiram, põem um outro objeto. Mas, gente, isso faz parte. Acho que as pessoas... E é o dia a dia também, não, né? Tem que ser a cara do cliente. Não pode ter a cara do... né? O arquiteto interpreta o cliente. Então... Tem que ser um espaço que tu se sente bem, nos hobbies, a gente faz uma entrevista, a gente pergunta hobby, que gosta, cores, porque tem que ser um espaço que o cliente, né? Vai usar também no dia a dia e vai receber amigos, a família, né? Isso, já que agora a gente já tá, né, já venceu um pouco essa fase, bem que tá aumentando um pouquinho de dor, mas tá moderada a Covid, então dá pra voltar a receber os amigos. Olha, a gente tá chegando ao finalzinho do nosso programa. Eu queria te perguntar assim, para fechar, né? Porque toda hora a gente está fechando, mas vamos lá, porque a gente quer aproveitar. Quando você falou, deu as dicas para deixar a casa prontinha para o inverno, você falou de capas, de almofadas, as mantas também. Se possível, também uma pintura, escolher uma parede e pintar? Ou não há essa necessidade? Só fazendo essa... Eu acho que não há necessidade. Só fazendo essas intervenções com as capas. Essas intervenções com as capas, com as mantas, a gente já deixa... Tapete também, mudar para o tapete. Tapete, acho que inverno fundamental. As pessoas andam, né? É muito gostoso entrar dentro de casa de pé descalço, tapete. Um tapete mais aconchegante. Às vezes a pessoa não investe no tapete no verão, deixa no inverno, sente falta, começa a sentir frio. Entendi. Então, assim, a questão do tapete é bacana. Tá. E falando em tapete, veio agora uma ideia que a gente até estava conversando no bastidor. Você falou assim, às vezes, quando o piso, a pessoa não está muito satisfeita com o piso, né? E de repente não está com aquele valor, um orçamento maior para fazer uma troca total. E você disse que pode usar um tapete, é isso?
Não, exatamente. Então, um tapete a gente consegue cobrir boa parte de um piso que não está bacana e realmente sumir com ele. Então, a gente usa esse artifício sim, e tem tapetes de diversos valores, mais em conta, até valores agregado maior, e a gente consegue com certeza mudar totalmente o espaço com o tapete. Quer dizer, o tapete pode fazer toda a diferença. Toda a diferença. Poxa, olha, Camila, te agradeço muito. A gente obrigada. Agora chegou ao finalzinho do nosso programa, que você possa voltar mais vezes, viu? Eu que agradeço o convite e até a próxima. Eu fico por aqui e espero que vocês tenham gostado e continuem nos acompanhando.